Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Glória a Jesus. Isaías 53, nós vamos ver a princípio o primeiro versículo, depois, no decorrer da mensagem, nós vamos citando outros versículos para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro versículo, Isaías 53, diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Daí a palavra de Deus. Queremos, Senhor, te agradecer por estarmos aqui, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos reunidos neste local para adorar ao Senhor, mas o teu Espírito tem trabalhado no nosso coração, tem trabalhado na nossa vida, tem nos feito entender a importância de estarmos reunidos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, buscando a tua face, Senhor Deus, porque muita coisa o Senhor tem ainda a fazer em nós, Senhor, nas nossas vidas, e oramos para que o Senhor, como operou no período do louvor, o Senhor também opere por meio da tua palavra nessa noite, meu Deus, e durante a ministração da ceia, que o teu Espírito encontre liberdade no nosso coração, meu Deus, que milagres possam acontecer nesta noite, neste lugar, meu Deus, que o Senhor possa, Deus, estar trazendo, Senhor Deus, cura, que o Senhor possa estar trazendo libertações, que o Senhor possa estar trazendo iluminação, Senhor, daquilo que é o teu querer, a tua vontade, fortalecimento na fé, para que possamos, ó Deus, enfrentar as adversidades, ó Deus, que estão neste mundo, Senhor, que encontramos nesse mundo no dia a dia, mas que a nossa fé possa ser uma fé inabalável, sabendo em quem temos crido, o Senhor que nos salvou, é o Senhor que triunfou, é o Senhor que morreu naquela cruz, mas é o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, é o Senhor que foi assunto ao céu, é o Senhor que proclamou a vitória para aqueles que no Senhor crê, e por isso nós dizemos e confessamos, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, estamos no culto de Santa Ceia e sentimos a ausência de alguns irmãos. Às vezes algumas pessoas acontece de não poder de fato estar, mas o culto de ceia do Senhor é um culto extremamente importante, solene, porque o Senhor Jesus instituiu essa cerimônia para que a igreja pudesse, de tempos em tempos, pudesse estar comemorando, relembrando o seu sofrimento, o seu sacrifício, aquilo que ele fez por amor às nossas vidas. E hoje nós queremos, antes de chegarmos ao momento da ceia, falarmos um pouco sobre a profecia de Isaías, o que nós acabamos de ler no capítulo 53, lemos apenas o primeiro versículo, mas o capítulo 53 de Isaías, ele é uma profecia messiânica. Isaías profetizou 600 anos aproximadamente antes de Cristo, e profetizou a respeito do Messias que haveria de vir, e profetizou a respeito do como esse Messias seria recebido quando ele viesse, e como ele sofreria também por amor à vida do pecador, à vida do homem, mas também profetizou como que ele iria ser próspero em tudo aquilo que
foi designado para a sua obra. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: quem creu em nossa mensagem? É uma pergunta como que trazendo a reflexão mais voltado para aqueles que de fato rejeitaram, negaram o Senhor, que não deram crédito à pregação, às profecias registradas pelos profetas a respeito do Messias. Quantos profetas falaram a respeito de Jesus? Falaram no seu tempo, mas falaram de um tempo futuro. Quando chegou esse momento em que o Messias vem, que Jesus nasce, nos seus dias ainda, nós vemos como as pessoas rejeitavam, muitos rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem a respeito do Messias, a mensagem a respeito da salvação do homem, da salvação do pecador. Não é diferente nos nossos dias. Quantos ainda continuam com o coração endurecido, não dando crédito às pregações a respeito do que Jesus fez, não dando crédito, não dando ouvido à pregação a respeito do projeto de salvação, de redenção em Cristo Jesus. E o homem escuta, ouve as mensagens, coração permanece endurecido e segue o seu rumo, segue a sua vida, não valorizando o momento tão especial e o valor que Cristo Jesus deu a cada um de nós. Quem deu crédito à nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Essa expressão, nós podemos lembrar que quando o Senhor foi libertar o seu povo que estava no Egito, diz a palavra que foi com mão forte. Mão forte o Senhor resgatou o seu povo. A mão forte que se revelou para aqueles que estavam sendo salvos. A mão forte do Senhor se revelou como a misericórdia de Deus para aqueles que estavam sendo resgatados. Mas a mão forte se revelou também como a ira de Deus, ou o juízo de Deus, ou a punição de Deus sobre os seus inimigos. A quem se revelou o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor continua operando em favor dos pecadores, exercendo misericórdia, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, enquanto a misericórdia de Deus é revelada através do Senhor Jesus, através do Evangelho. O mundo, na sua maioria, caminha para experimentar o braço forte do juízo, da ira de Deus que cairá sobre o mundo. Nós continuamos lendo, e se nós recuarmos um pouquinho no capítulo 52, irmãos, e no versículo 13, os irmãos vão ver que o profeta fala: vejam, meu servo terá êxito, meu servo prosperará, meu servo será muito exaltado, mostrando que o Senhor Jesus veio a esse mundo com uma missão, e ele não fracassaria na missão. Há quem diga que a cruz foi um fracasso de Deus. Não. O servo do Senhor jamais fracassou na sua missão,
já estava profetizado: o meu servo terá êxito. Apesar do sofrimento, apesar da rejeição que muitos demonstrariam para com o Senhor Jesus, ainda assim, a sua obra de redenção seria uma obra que teria êxito, prosperaria, como de fato prosperou, como de fato tem prosperado. Quantas pessoas alcançadas pelo Senhor Jesus e pela sua graça maravilhosa foram salvas desde o momento em que o Senhor Jesus ressuscitou e o Evangelho começa a espalhar, pessoas sendo alcançadas em toda parte do mundo. Então a obra do Senhor teve e continua tendo êxito. O nome dele será exaltado de fato quando ele assume a parte humana, e era necessário que o Verbo vivo se encarnasse. De outra maneira, não poderia resgatar o ser humano, porque para que o sacrifício valesse, era necessário que alguém igual ao ser humano pagasse pelo resgate do próprio ser humano. Mas era preciso um ser humano perfeito, um ser humano que não pecasse, um ser humano correto em tudo, um ser humano em quem não encontrasse injustiça, em quem não encontrasse engano, pudesse sim, pela sua perfeição, assumir o lugar do ser humano corrompido e pagasse o preço do resgate. Para isso o Verbo se encarna, e ao encarnar, diz a palavra do Senhor que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, porque ele assume essa característica e agora humana, e ele é 100% Deus e 100% homem, e como homem agora ele sofre. Como homem ele pode derramar sangue, como homem ele sente dor, como homem ele sente o desprezo, como homem ele derrama lágrimas, como homem ele vai à cruz. E as pessoas às vezes falam assim: mas ele era o Filho de Deus. Mas ele era humano, e como homem ele é tentado, mas como homem ele é obediente até a morte de cruz. Que coisa gloriosa nós olharmos para esse aspecto do Senhor Jesus. Ainda no capítulo 52, no versículo 14, fala assim: muitos porém ficarão espantados quando viram. Ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Aqui fala do momento em que o Senhor Jesus já está na sua reta final. O sofrimento, desfigurado, cansado, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça muitas das vezes, aquele que andava constantemente para aproveitar cada momento que tinha para levar a cura, levar a bênção, levar a palavra de redenção ao necessitado. E esse Jesus, já na sua reta final, cansado, quando ele vai assumir aquela cruz, e chega no momento da sua crucificação, ele tem um derrame capilar, ele começa a suar gotas de sangue, ele foi chicoteado, dilacerada a carne do seu corpo, com chicote romano que batia e que rasgava, o sangue descia, a coroa de espinho perfurando a sua cabeça, o sangue esvaindo sobre a sua face, sobre o seu rosto, ficou desfigurado, mal parecia um ser humano, mas tudo isso ele suportou, tudo isso ele fez por amor à minha vida e à sua vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje,
para trazer à memória esse ato sublime e esse alto preço para resgatar a cada um de nós. A palavra do Senhor diz que ele foi como uma raiz de uma terra seca, crescendo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca, sem formosura, sem nada nele que pudesse atrair outro ser humano pela sua formosura, pelo seu aspecto físico formoso. Não havia formosura que pudesse atrair o ser humano a ele. Mas apesar disso, de ser esse homem muitas vezes comum no seu aspecto humano, capaz de misturar no meio dos seus discípulos, a ponto de que quando ele foi ser traído, era necessário que o traidor o identificasse, mostrasse quem era ele no meio dos seus discípulos, porque ele misturava no meio dos seus discípulos. Seu aspecto era comum, mas tinha uma beleza que não estava no seu aspecto físico, tinha uma formosura que não estava no seu aspecto físico, mas estava no seu gesto, estava no seu olhar, estava na maneira com que ele lidava com o pecador, estava na maneira com que ele lidava com o aflito, estava na maneira com que ele libertava os oprimidos, estava na maneira com que ele colocava sua mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados, estava na maneira da sua fala poderosa, capaz de ressuscitar o morto já de 4 dias. Então essa formosura estava no seu aspecto interior. E aqueles que aproximavam dele e que paravam para ouvir esse Jesus, era capaz de perceber esse aspecto formoso que tinha esse Jesus. Isaías 53 diz assim: demos as costas para ele. Demos as costas para ele. Fala daquele momento em que o seu próprio povo virou as costas para o seu Messias. Israel virando as costas para o Messias. Demos as costas para ele, mas não somente Israel, o homem como um todo continua muitas vezes virando as costas para o Senhor Jesus. Apesar de tudo que ele fez por nós, muitos ainda continuam virando as costas para ele. Diz assim: desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. O 53 versículo 4 diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Veja bem a reflexão, não foi a culpa dele, ele não era culpado, em nada se achou culpado, perfeito, um cordeiro imaculado, santo, puro, mas que assumiu naquela cruz o pecado de todo o ser humano, e ele leva o peso do pecado sobre si. Foi as nossas enfermidades, foi as nossas doenças que pesaram sobre ele. E aqui nós precisamos fazer uma observação: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não quer dizer que o Senhor Jesus levou todas as enfermidades físicas do ser humano, a ponto do ser humano não agora sofrer fisicamente. Mas o projeto do Senhor Jesus, embora de fato ele, como Messias, já está profetizado que ele faria sinais extraordinários, traria cura, milagres extraordinários, e ele continua ainda hoje curando, ainda hoje operando maravilhas. Mas o aspecto mais profundo
daquilo que Jesus veio fazer foi remover a enfermidade do homem no seu aspecto espiritual, a enfermidade que o homem trazia na sua alma, e que o Senhor Jesus, com seu sacrifício, pôde remover essa enfermidade chamada pecado. E nós vamos ver mais para frente qual é o resultado disso na vida daqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. 53:5 diz assim: ferido por causa de nossa rebeldia. O que levou Jesus àquela cruz? A rebeldia do ser humano. Que amor maior do que esse? Porque se Deus, na sua soberania, quisesse destruir toda a raça humana por causa da rebeldia, teria direito de fazer, mas ainda assim decidiu salvar, ainda assim decidiu amar, ainda assim decidiu dar oportunidade de resgate a todos, embora nem todos serão alcançados. Nós vemos, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Esse é o motivo dele à cruz. Ele sofreu o castigo que era para mim e para você, para que nós fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Então ele suportou tudo isso em benefício da nossa vida. O verso 6 diz assim: todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Israel fez isso. Israel abandonou os caminhos de Deus para seguir os seus próprios caminhos. Mas o ser humano, como um todo, desviaram os caminhos do Senhor para seguir os seus próprios caminhos. Quantos continuam ainda seguindo os seus próprios caminhos? Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. É assim que as pessoas dizem: eu vou viver do jeito que eu quero, e às vezes desvia-se do caminho de Deus para viver os seus próprios caminhos. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Só tem um caminho para o homem, só tem um caminho que é o caminho da vida, e esse caminho se chama Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, apesar de desviarmos e seguirmos nossos próprios caminhos, uma espécie de rebeldia, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Os nossos pecados estavam lá, sobre os ombros de Cristo, naquele madeiro. E ele foi oprimido, versículo 7 e 8, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, não havia, versículo 9, cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como um criminoso. A injustiça, condenaram de forma injusta, condenaram como um criminoso. É a justiça do homem, muitas das vezes agindo e fazendo valer os seus próprios valores.
E o homem torce a justiça. O homem faz de tudo para fazer valer a sua própria vontade. Só que Jesus não foi derrotado, ele se entregou naquela cruz por nós. E ele se entregou como sacrifício para resgatar a nossa vida. Era tudo plano de Deus, para que o homem pudesse ser resgatado e pudesse ser salvo. Foi colocado no túmulo de um homem rico, 600 anos antes, profetizou a respeito do que aconteceria com Jesus. Ele foi levado ao matador, ele foi condenado como um criminoso, condenado entre os malfeitores, mas o seu corpo foi colocado num túmulo de um homem rico, chamado José de Arimateia. Um homem rico emprestou o túmulo para que Jesus pudesse ser colocado, cumprindo assim toda a profecia a respeito do Messias, aquele que viria para resgatar a nossa vida. Estamos encerrando. Fazia parte do plano do Senhor, versículo 10, esmagá-lo, causar-lhe dor, quando porém a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, que foi justamente por isso que ele foi àquela cruz, como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, ou seja, muitos serão resgatados, muitos serão salvos. É o fruto do seu trabalho, o fruto do seu sofrimento, o fruto do seu esforço. Muitos serão resgatados. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Apesar de tudo, ele ficará satisfeito, porque ele vê o resgate, o preço. Diz a palavra do Senhor que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quantas bênçãos, quantos pecadores causaram alegria no céu? Quantos aqui? Quantos aqui causaram alegria no céu um dia? E valorizar esse tamanho amor de Deus, esse tamanho sacrifício, esse preço alto. Jesus ficou satisfeito e continuará ficando satisfeito com tantos quantos ele alcançar por esse sacrifício. E a causa de tudo que meu povo já passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Versículo 11. Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Olha que coisa gloriosa. O sacrifício de Jesus proporciona para o pecador a justificação, para aquele que é arrependido volte-se para Cristo e deposita sua fé no sacrifício de Jesus. Ele declara justo todo aquele que nele crê. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. E aí o diabo não pode mais nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. O Senhor Jesus pagou o resgate, pagou o preço dos nossos pecados, e pela fé nele, ele nos declarou justos. Então não são méritos nossos. Se somos salvos, não é mérito nosso, é obra desse sacrifício e dessa graça do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos passar o momento da ceia, convidar aqui os irmãos que vão estar distribuindo os elementos.